Nosso querido Julimar já passou aqui pelo Grupo Meio Norte, hoje colabora com informações aí no Ronda Nacional. Sempre que tem informações quentes aí do município de Caxias, ele está aqui participando. Mas o Julimar, ele fez uma dissertação de mestrado, a conclusão do mestrado dele, e ele falou sobre essa questão da regionalização da Rede Meio Norte, do Grupo Meio Norte de Comunicação. Ele vai explicar para a gente essa força regional aqui do Grupo Meio Norte e vai explicar por que ele teve essa ideia de fazer esse trabalho de conclusão do mestrado. Bom dia, meu querido Julimar, seja bem-vindo ao Diálogo Franco aqui na TV Jornal. Olá, bom dia, Matheus, bom dia a todos os telespectadores, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Pois bem, quero dizer primeiramente que é um prazer estar falando com você sobre esse trabalho. É um trabalho que realmente ele demandou assim, bastante tempo para ser construído. Foram 2 anos de pesquisa na Universidade Federal do Piauí. E quero também aqui desde já agradecer aqui a própria Universidade Federal do Piauí e também a minha orientadora, a professora doutora Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho. Ela que também tem uma grande participação, uma das principais participações nesse trabalho, na construção desse trabalho. Essa pesquisa, Matheus, a regionalização televisiva, a análise da proposta da Rede Meio Norte, ela vem exatamente discutir sobre essa ideia colocada em prática da Rede Meio Norte, de regionalizar sua programação. A gente sabe que é um desafio duplo quando esse projeto foi colocado em pauta. Então, me chamou muita atenção, eu ainda estava trabalhando aí na emissora, quando esse trabalho estava nos seus momentos iniciais. E aí, a emissora começava a propagandear, dizendo que, se autorreferindo como televisão regional. E aí começou aquela grande campanha, Meio Norte é pop, é popular, no meio do povo é popstar. E aí eu fiquei olhando aquilo e digo, poxa, isso aí dá uma boa pesquisa. Só que eu não estava no ambiente ideal para desenvolver a pesquisa. Foi então que eu ingressei no mestrado em comunicação lá na Universidade Federal do Piauí. E aí eu me vi diante da oportunidade de poder desenvolver essa pesquisa. Então, ela começou por aí, essa ideia de abordar a Rede Meio Norte. Por que não abordar essa pesquisa, essa emissora importante no meio norte do Brasil, que trabalha uma proposta de regionalização? Então, surgiu daí a ideia de trabalhar no meio norte. Julimar, foi uma decisão inovadora, né, do Grupo Meio Norte de se tornar regional. E essa iniciativa do empresário Paulo Guimarães, que até inicialmente, quando se começou, né, as pessoas achavam que loucura, né, transformar algo dessa natureza. E hoje o Grupo Meio Norte mostra a sua força, né? E a gente fica muito feliz de ter essa colaboração sua, essa pesquisa dessa situação toda que a gente está passando aqui em relação a essa força regional do Grupo Meio Norte. Com relação à pesquisa, Matheus, eu queria... Ela é uma pesquisa grande, eu queria só contextualizar dizendo aqui... Pois não, fique à vontade. Porque não dá para a gente falar da pesquisa inteira, porque trata-se de mais de 400 páginas escritas sobre a Rede Meio Norte. Mas eu vou dar uma ideia geral do que foi analisado, para que as pessoas de casa possam compreender a dimensão que é esse trabalho que foi desenvolvido na dissertação. Então, a Rede Meio Norte, no período em que foi analisado, foi 2017, 2018, esse período a Rede Meio Norte estava com 40 programas na grade da programação. Então, veja só, é uma emissora com... Talvez no Nordeste, dificilmente a gente vê uma emissora desse tamanho, né? Assim, com tantos programas no ar. E eu recortei desses 40 programas, 21 programas para serem analisados. E aí, é importante que se coloque que o critério de análise desses programas, nós estamos diante de uma televisão que ela é de uma programação generalista. Então, são programas para agradar diversos públicos.
Então, utilizei a metodologia da grade transversal, que foi trabalhada, inclusive, aí pela professora Jaqueline Dourado, em Teresina, ela trabalha muito com a economia política da comunicação na Universidade Federal, e eu utilizei a mesma metodologia que ela utilizou para analisar a Rede Globo, eu utilizei para analisar a Rede Meio Norte. Então, selecionei 21 programas da emissora, aqueles programas que a gente considera referenciais dentro de cada gênero, dentro do jornalismo. Então, eu escolhi os principais programas do jornalismo, entretenimento, e assim sucessivamente, do esporte. E aí fui observando. A gente chega... Foi um trabalho exaustivo, porque todos os programas, eles estão na pesquisa, eles estão descritos também, quantos comerciais, quanto de conteúdo, qual é a dimensão do conteúdo exibido da emissora, do programa naquele dia, se o conteúdo ele é local, se ele é nacional. Olha, nós estamos tendo um probleminha com a conexão do Julimar. Alô, Julimar, você me ouve? Olha, perdemos a conexão com o Julimar. Ele estava falando, destacando, né, essa pesquisa, essa dissertação de mestrado, e destacando também a nossa programação. Eram 40 programas que eram feitos aqui, gerados. Alô, Julimar, tá me ouvindo, Julimar? Caiu, Vitor Melo? Alô, Julimar, tá me ouvindo? Sim, estou escutando perfeitamente. Julimar, pode concluir seu raciocínio. Você estava falando aí desses 21 programas que você destacou, não é? Dos 40, destacou 21. Exato. Então, a pesquisa, ela observa o cenário, o que a emissora filma, o que a emissora fala sobre o cenário. Então, a pesquisa aborda o cenário de gravação, para que pessoas a emissora escuta. Então, é uma pesquisa ampla e eu tive a oportunidade de poder analisar. E o que a gente observa, eu não sei quanto tempo a gente tem aí de conversa, mas o que eu pude observar, Matheus, é que essa proposta de regionalização da Rede Meio Norte, ela é um desafio duplo. Por quê? Que eu falei lá no começo. Porque ela é uma regionalização que ela se dá de dois modos. É uma regionalização da mídia e é uma regionalização na mídia. O que é a regionalização da mídia? É quando a emissora ela passa a estar em vários lugares diferentes, por exemplo, em São Luís, em Parnaíba, no Ceará, em outros lugares, com a sua estrutura. Quando a emissora cria lá uma estrutura, um estúdio, leva um profissional para lá e cria essa estrutura num determinado local, criando uma afiliada, ela está fazendo a regionalização da mídia. Um outro tipo de regionalização é que faz parte do mesmo processo. Nós estamos falando do mesmo processo, porém, eles se dão de maneiras distintas. O outro processo é a regionalização na mídia. É a emissora fazer com que... É quando a emissora dialoga com as pessoas que estão naqueles lugares onde a regionalização da mídia está. Por exemplo, o conteúdo que acontece, o que acontece em Matões, o que acontece em Codó, o que acontece em Caxias, o que acontece lá em Picos, em Oeiras, em Parnaíba. Essa é a regionalização na mídia. É importante, muito, muito bacana. Então, meu querido Julimar, você me ouve, Julimar, direitinho? Sim, estou escutando. Nós estamos com um tempo um pouquinho corrido aqui no programa, mas eu queria que você deixasse um abraço aí para os amigos que estão acompanhando e aonde é que o cidadão pode acompanhar em detalhes aí essa sua pesquisa de mestrado. Assim, a pesquisa ela é pública, ela é uma pesquisa que está disponível para todas as pessoas. A gente, quando faz o trabalho, a gente perde o controle sobre ele. Faz do ponto de vista
Não é meu trabalho. O trabalho ele foi feito por uma universidade pública e está disponível no site do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Piauí. Então, quem quiser baixar o trabalho e observar como a pesquisa foi desenvolvida, ler o trabalho inteiro, são mais de 400 páginas, vai dar uns 2 dias para ler. Então, você pode baixar o arquivo PDF, está no site PPG-Com. Tá certo, obrigado, meu querido. Da Universidade Federal. Tá certo, obrigado, meu querido Julimar. É uma opção para essa quarentena. Para quem gosta de comunicação, dá uma olhadinha, é muito importante. Verdade. Obrigado, meu querido. E agora é Mestre Julimar, obrigado, né? Mestre Julimar. Um abraço, obrigado Julimar Silva, direto de Caxias, no Maranhão, destacando esse trabalho belíssimo aqui sobre a questão regional, né, a força regional do Grupo Meio Norte. Olha, 10h34, 10 horas e 34 minutos, tem a informação que está aqui no site da Prefeitura Municipal de Teresina, que mais de 12 mil empregados da iniciativa